Bom dia, jovens, meus alunos aí do nono ano, todas as minhas turmas de nono ano, meus alunos também de pré-vestibular, né? Nós vamos estar fazendo uma breve abordagem da ditadura militar, né? Também conhecida aí, dependendo da sua visão sobre esse evento histórico, como ditadura civil-militar, que já é uma outra leitura, ou então como revolução ou contra-revolução de 64. Fato é que foi um período que nós tivemos diversos graus de autoritarismo, né? E esses graus vão variar, né? Tendo aí o pico desse autoritarismo com o ato institucional número 5, que ocorreu em dezembro de 1968, durante o governo do Costa e Silva, segundo presidente. A gente vai fazer uma abordagem voltada na análise dos principais fatos de cada um dos presidentes do regime militar, né? Do Castelo Branco ao Figueiredo. Então, nesses 21 anos aí, que são divididos em 5 governos, nós vamos ver os principais fatos de cada um desses governos, correto? Então, a gente, obviamente, antes de começar com esses governos presidenciais, vamos ver também os antecedentes, né? Pegando mais ou menos ali de 1960 para cá, 1961, o que aconteceu que acabou levando ao famigerado golpe de 64, né? Que foi no dia 31, foi no dia 1º, tem toda aquela questão. E vamos abordar alguns personagens que são interessantes e tem a ver com essa questão da ditadura, que são o Jânio Quadros e o João Goulart, os dois últimos presidentes antes do golpe de 64. Bom, temos o primeiro aí, o Jânio Quadros, né? Esse que está com a vassoura na mão. Ele tinha um slogan, né, que ia varrer a corrupção do Brasil. Tinha até uma marchinha do Jânio Quadros, né? Varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira, né? E ele venceu as eleições de 1961. Se tornou aí um presidente que vai suceder o JK, o Juscelino Kubitschek. E apesar do JK ter sido um ótimo presidente, ele deixou uma grave crise inflacionária por conta dos empréstimos, né, com aqueles planos quinquenais e também com a construção da cidade de Brasília. Então ele pega o Brasil numa grave crise econômica deixada pelo seu antecessor, o Juscelino Kubitschek. E ele vai buscar um apoio norte-americano que ele não tem. E lembrando que a gente está num contexto global de Guerra Fria. Então, se o Jânio Quadros não consegue apoio com os Estados Unidos, né, para ter o capital estrangeiro, para poder implantar as medidas que ele queria, o que o Jânio vai fazer? Ele se aproxima do outro espectro, né, no outro polo da Guerra Fria, que é a União Soviética. Vai haver aí também, obviamente, uma aproximação, digamos assim, com Cuba. Um evento interessante vai acontecer durante o governo do Jânio, que durou pouquíssimo tempo, de fevereiro a agosto de 61, né? Nesse evento, o Che Guevara fez uma visita até o Brasil e foi condecorado com a Ordem do Cruzeiro do Sul pelo Jânio Quadros. E aí a gente precisa compreender esse evento, né? Numa sociedade que estava vivendo um contexto brasileiro de instabilidade econômica e política, em um contexto global de Guerra Fria, né, setores da sociedade brasileira, muitos deles vão ver o Jânio se aproximando do comunismo e uma potencial ameaça comunista. Né? Outros fatores também vão levar a esse medo de um comunismo no Brasil, mas o presidente apertando a mão de um dos líderes da Revolução Cubana, que tinha acabado de acontecer 2 anos atrás, em 1959. Isso vai atiçar algumas camadas da elite brasileira e da população também, e principalmente, os Estados Unidos. Então isso vai levar a uma crise, né? O Jânio vai ficar isolado politicamente e ele acaba renunciando, né? Por motivos que nem o próprio Jânio conseguiu explicar. Ele teria supostamente dito uma frase que forças ocultas me impedem de governar. Ele morreu sem explicar o que seriam essas forças ocultas, né? Então, provavelmente os adversários políticos e a influência externa dos Estados Unidos. Então o Jânio ele renuncia em 1961
e o seu vice, João Goulart, que estava próximo da China comunista, estava ali, eu não me lembro se na região da Manchúria ou de outro, acho que Filipinas, se eu não me engano, eu não me lembro bem, mas ele estava próximo ali da China comunista. Então houve um movimento da sociedade brasileira, principalmente de políticos e pessoas influentes, né, de não deixar o João Goulart, o Jango, esse que está aí na foto, que era o vice, né, que deveria assumir a presidência do Brasil, ele foi impedido. Não queriam deixar ele nem voltar para o Brasil. E aí houve uma disputa, né, políticos que queriam que o João Goulart, o vice-presidente, assumisse pela Constituição da época, e políticos que não queriam deixar ele nem voltar para o país. Você vê que a ameaça de um golpe já pairava, né, mesmo em 61. O que vai acontecer? Vai acontecer um acordão entre esses políticos e é aprovado no Congresso o parlamentarismo no Brasil. Porque assim você consegue permitir o retorno do João Goulart, do Jango, que era o apelido dele, como ele era conhecido, né? Ele volta, mas ele volta com poderes limitados, porque no sistema parlamentarista, quem vai ter poder vai ser o primeiro-ministro e seu gabinete, né? E o João Goulart, ele se torna chefe de Estado, mas ele não pode administrar esse Estado, ele não é o chefe de governo, né? Então ele fica com seus poderes limitados aí por quase 2 anos, né? Até que em 63 a gente tem um plebiscito, um referendo popular, onde o povo escolhe entre o parlamentarismo e o presidencialismo, né? Tivemos uma campanha muito grande do não, votem não ao parlamentarismo, né? E você vê aí a notícia, né, do jornal, com 85%, com 85% da população votando contra o parlamentarismo e pedindo o retorno do presidencialismo. E assim, em 63, o João Goulart, aqui tem uma imagem, né, do João à esquerda votando com a sua esposa, o João Goulart, ele retorna aos seus poderes, né, o povo devolve os poderes ao presidente, tá até aqui no jornal A Última Hora, né, que foi um dos poucos jornais que foi contra o golpe militar. Então o que acontece? O João Goulart, ele pode voltar, só que ele volta com uma camada da sociedade querendo a cabeça dele. A mesma camada que não queria deixar ele nem voltar, né, lá da China comunista. E aí o que o Jango faz? Ele organiza o Comício da Central do Brasil, já no dia 13 de março de 1964, né? Esse Comício da Central do Brasil é muito interessante porque é nele que nós temos o João Goulart apresentando as suas reformas de base. Dentro dessas reformas de base a gente tem a questão da reforma agrária, que até hoje é um sério problema para o Brasil. Naquela época, então, nem se cogitava uma reforma agrária. Alguém que quer pegar terras, né, dos mais ricos, terras improdutivas, e dar para os outros, para os mais pobres, vai ser visto como um comunista, né, uma ameaça comunista, que quer tirar a propriedade privada das pessoas. Então esse fantasma do comunismo estava muito presente na sociedade brasileira do início da década de 60. Os números variam, alguns colocam 150 mil, outros colocam números máximos de 300 mil pessoas aí, né, no Comício da Central do Brasil. Mas os setores da sociedade brasileira que queriam a cabeça do Jango, do João Goulart, com medo, né, de um golpe comunista, eles vão responder a esse Comício da Central do Brasil, dando início no dia 19 de março de 1964, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né? Obviamente pedindo uma intervenção contra essa visão, né, da implementação do comunismo no Brasil, porque vamos pegar a perspectiva, né, que se tinha em relação ao comunismo. Marcha da Família, os comunistas são contra a família. Era o que era veiculado na sociedade. Com Deus, pela liberdade. Então, assim, com Deus, os comunistas eram ateus, eram contra a religião, eram contra o cristianismo. Que em parte não está tão errado, né? A Revolução Comunista, os bolcheviques eram contra a religião. E contra também a liberdade. Então, a sociedade brasileira entendia que a família, a religião, o cristianismo, a liberdade estava ameaçada. E o João Goulart era o símbolo dessa ameaça comunista.
O João Goulart não era comunista, ele era dono de fazendas de gado, ele era afilhado do Getúlio Vargas. Se podemos dar uma nomenclatura para o João Goulart na política, ele era um nacional desenvolvimentista. Né? É claro que o João Goulart, o comício da Central do Brasil, tem pontos ali extremamente autoritários por parte dele também. Então você vê que tem vários espectros aí querendo dar um golpe. A gente tem golpes à esquerda, projetos de golpe à direita. A questão é quem vai dar o golpe primeiro, tá? Continuando então, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, aqui a gente já está no Castelo Branco, deixa eu voltar um pouquinho. Ela foi um banho de água fria, né, no João Goulart. Ela vai reunir 500 mil pessoas em São Paulo, depois se espalha nos dias que se sucedem, né, ao dia 19. Vamos ter outras manifestações contra o governo do João Goulart e a população pede a cabeça do João Goulart, ela é atendida, né, o Congresso Nacional, o presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, ele declara vaga no dia 31 de março, ele declara vaga, ou no dia 1º, agora eu não me lembro, perdão, acho que é no dia 1º de abril, ele declara vaga a cadeira presidencial. E com João Goulart já fugindo, né, para o Uruguai, porque ele seria preso, o exército de Minas Gerais já estava marchando até onde o João Goulart se encontrava no dia, né, no dia 31 de março. Ele foge para o Rio Grande do Sul, de lá ele vai para o exílio no Uruguai. Fato é que parte da população pediu uma intervenção militar. Por isso que existe essa nova leitura, que é uma leitura interessante. Leitura de um golpe civil-militar. Tá? Então, essa é uma breve abordagem, né? Espero que eu não tenha me estendido muito, tá? E aí agora, nos próximos vídeos, nós vamos pegar os principais pontos do governo Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Ok, galera? Por hoje é só. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.